Olá, eu sou Brenda Boaventura e junto com Adria Bispo, Luan Duarte, Raíssa e Tâmeres do segundo ano B do CMEP-MRR, irei apresentar o reino fungi da matéria de Biologia ministrada pela professora Lana Patrícia. Os fungos são organismos eucariontes com células nucleadas, existindo espécies unicelulares e pluricelulares, como exemplo as leveduras e os cogumelos, cujas células são impregnadas externamente por quitina, um polissacarídeo nitrogenado. Os fungos são classificados em 7 filos e eu vou falar um pouco das características de alguns deles. Começando pelo Chytridiomycota, eles são de água doce com poucas espécies marinhas e terrestres. Já o Neocalymastigomycota é encontrado geralmente no sistema digestório de alguns mamíferos herbívoros. O Phylloblasticladiomycota é encontrado no ambiente aquático, no solo e parasitando em alguns insetos. O Microsporidia é composto por fungos que são obrigatoriamente parasitas de animais. O filo Glomeromycota é composto por fungos que vivem em associação mutualística com raízes de algumas plantas. O filo Ascomycota é composto por fungos que são encontrados na natureza como parasitas, saprófitos e formando líquens. E o último, Basidiomycota, geralmente é composto por fungos terrestres que se reproduzem de forma sexuada. A estrutura do corpo de um fungo pluricelular ele vai contar com principalmente hifas, micélio e parede celular de quitina. Estas hifas podem ser septadas ou cenocíticas. As septadas elas possuem esses septos, que são paredes divisórias que separam os núcleos, e as cenocíticas não possuem os septos, então não há divisão entre os núcleos. Os micélios são formados por conjuntos de hifas. Esses micélios podem ter duas funções, tanto vegetativa, de absorção ou nutrição do fungo, quanto reprodutora, de reprodução. Os fungos são organismos heterotróficos, isso significa que eles não produzem o seu próprio alimento. Seu mecanismo de nutrição é a liberação de enzimas sobre o alimento pelas hifas e depois da absorção dos nutrientes depois que esse alimento for dissolvido. Eles podem ser tanto saprófitos quanto parasitas. A reprodução dos fungos ela pode ser por esporulação sexuada ou assexuada e por brotamento. A reprodução sexuada ela vai ser quando as hifas liberam moléculas sinalizadoras sexuais, elas se atraem e se encontram, e quando se encontram se fundem. Já a reprodução assexuada é pela produção de esporos por mitose. E no brotamento é quando um fungo adulto acaba emitindo brotos ou gemas laterais na sua parte do micélio reprodutor. A exploração dos fungos pode ser aeróbia, onde há a participação de oxigênio e ele é necessário. A anaeróbia é quando não há e não é necessário o oxigênio, e a anaeróbia facultativa é quando se pode produzir energia tanto na presença quanto na ausência do oxigênio. O habitat de um fungo é muito diversificado, pois onde houver umidade, há a possibilidade de um fungo estar lá, ou se desenvolver lá. Locais como vegetais na própria água, animais ou até paredes são alguns exemplos disso. Os fungos podem causar doenças nos seres humanos e algumas que podemos citar é a esporocritose, toplasmose, pano branco e aspergilose. A aspergilose é uma infecção causada pela família Aspergillus fumigatus. Ela afeta as vias respiratórias, causando sinusites ou otites. E o pano branco é conhecido pela família Malassezia furfur, que provoca manchas redondas na pele, e essas manchas são brancas pelo fato de quando a pele está exposta ao sol, o fungo não permite a produção de melanina. Os fungos presentes nos slides são o Mucormicose, mais conhecido como fungo negro, o Phyctococcus sanguineus, conhecido como orelha de pau, o Amanita muscaria, o Cryptococcus e o Bolores ou filamentos. Muito obrigada a todos, espero que tenham gostado da apresentação.